Antes de existirem cidades, nomes ou fronteiras, antes de qualquer palavra ser dita, a terra já falava. Montanhas erguiam-se e desmoronavam, oceanos mudavam de lugar e criaturas colossais dominavam o planeta. Mas em meio a eras de fogo e gelo, algo silencioso começou a acontecer. Uma centelha, um olhar curioso, uma mão que observa, um pensamento que se repete. A vida, pela primeira vez, tentava compreender a si mesma. Foi o início de uma jornada que levaria milhões de anos até nós. A pré-história. Entre 3 e 2 milhões de anos atrás, a Terra já apresentava uma biodiversidade impressionante. Plantas colonizavam a terra firme. Pequenos mamíferos e répteis exploravam florestas e pradarias. E as savanas africanas começavam a se expandir devido a mudanças climáticas graduais. Esse novo ambiente abriu caminho para a emergência de espécies que precisavam se adaptar às planícies abertas e às ameaças constantes dos predadores. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros hominídeos, diferenciando-se gradualmente de outros primatas. Espécies como Homo habilis e Homo erectus começaram a explorar novos modos de vida, caminhando pelas savanas, observando o terreno com atenção e aprendendo a interpretar sinais do ambiente. A sobrevivência exigia cooperação em grupo, estratégias de caça e coleta de alimentos, e constante vigilância contra predadores como grandes felinos e hienas. Ao mesmo tempo, seus sentidos e cognição se desenvolviam rapidamente. A visão se tornava mais aguçada, permitindo detectar perigos e presas à distância. A audição captava sons sutis da savana. A memória guardava experiências cruciais para o grupo. Pequenos gestos e decisões já revelavam os primeiros sinais de inteligência humana, conectando bilhões de anos de evolução microscópica a um futuro singularmente humano. Assim, entre o calor escaldante da savana africana e a ameaça constante da vida selvagem, a humanidade dava seus primeiros passos decisivos rumo à civilização. À medida que os primeiros hominídeos exploravam as savanas africanas, começaram a perceber algo extraordinário. Os recursos do ambiente poderiam ser moldados para servir aos seus objetivos. Pedras afiadas, ossos e galhos deixaram de ser meros objetos da natureza e se tornaram instrumentos vitais para caça, defesa e preparo de alimentos. Cada lasca de pedra cuidadosamente moldada, cada galho escolhido para perfurar ou cortar, representava um avanço decisivo na luta pela sobrevivência. A alimentação ainda dependia de coleta e caça, mas as ferramentas ampliavam suas possibilidades. Podiam abrir ossos para alcançar a medula nutritiva, cortar carne de animais mortos ou caçar presas menores com mais segurança. Cada instrumento era uma extensão do corpo e da inteligência, aumentando a chance de sobreviver em um mundo hostil, repleto de predadores e desafios naturais. O aprendizado era social. Os mais experientes ensinavam os jovens, que observavam, testavam e repetiam técnicas, preservando o conhecimento dentro do grupo. Essa transmissão de habilidades foi a primeira semente da cultura humana, mostrando que a inteligência não era apenas individual, mas também coletiva. Com o tempo surgiu uma diversidade de ferramentas, cada uma adaptada a uma função específica: cortar, raspar, perfurar, coletar. Pequenas inovações, como ajustar o tamanho ou o formato de uma pedra, eram primeiros sinais de criatividade e pensamento abstrato. A humanidade aprendendo a moldar o mundo ao seu redor, de forma consciente. Mesmo com abrigos temporários e vida nômade, essas ferramentas transformaram a relação dos hominídeos com o ambiente. Cada utensílio era um elo entre a mente humana e a natureza. A prova de que, pela primeira vez na história da Terra, a inteligência começava a alterar a realidade, preparando o caminho para futuras civilizações. A vida na savana africana nunca foi fácil. Entre o calor escaldante, chuvas torrenciais e geadas inesperadas,
Os primeiros hominídeos precisavam enfrentar predadores gigantescos e presas igualmente impressionantes. Tigres dentes de sabre surgiam nas sombras das árvores, enquanto mamutes atravessavam planícies abertas, lembrando a todos que a sobrevivência dependia de coragem, inteligência e estratégia. Para sobreviver, a cooperação se tornou vital. O grupo se organizava com precisão. Alguns caçavam, outros vigiavam o entorno, enquanto os mais atentos guiavam o restante com gestos e sinais sonoros, alertando para perigos iminentes. Cada ataque ou fuga era uma coreografia de sobrevivência, onde a comunicação e a união podiam significar a diferença entre a vida e a morte. As ferramentas, já aprimoradas ao longo de gerações, se tornaram essenciais. Pedras lascadas, ossos e galhos eram usados não apenas para cortar carne ou perfurar, mas também para construir abrigos improvisados ou armar emboscadas. Cada utensílio carregava consigo a experiência de quem aprendeu a transformar a natureza em aliada, aumentando as chances de sobrevivência em um mundo implacável. Mesmo em meio ao perigo constante, surgiam gestos de cuidado e solidariedade. Jovens e feridos eram protegidos. Os mais experientes transmitiam ensinamentos vitais sobre caça, coleta e defesa. Esses primeiros atos de cuidado, talvez os primeiros rituais simbólicos, mostravam que a humanidade nascia não só da força, mas da colaboração e da empatia. O território nem sempre era vasto ou seguro. Havia conflitos com outros grupos, disputas por água, alimentos ou abrigo que exigiam negociação ou força estratégica. Cada desafio reforçava a necessidade de união e inteligência coletiva. E assim, geração após geração, os hominídeos aprendiam a sobreviver e a ensinar. A experiência compartilhada se tornava patrimônio do grupo, uma base sólida de conhecimento que moldaria a cultura, a tecnologia e a própria história da humanidade. Em cada tempestade, em cada encontro com predadores, em cada triunfo ou derrota, a humanidade escrevia silenciosamente suas primeiras páginas de coragem, engenhosidade e solidariedade. A Era Paleolítica. Enquanto os primeiros hominídeos percorriam as vastas savanas e planícies, a sobrevivência dependia de mais do que força ou instinto. Cada movimento precisava ser calculado, cada escolha estratégica. Observar os padrões migratórios de animais, identificar os locais mais ricos em raízes, frutos e água, e planejar caçadas em grupo tornou-se essencial. O Homo erectus já começava a demonstrar inteligência social notável. A cooperação era vital. Alguns membros se posicionavam em pontos estratégicos para emboscar presas, enquanto outros mantinham a vigilância contra predadores ou guiavam os jovens aprendizes. Cada ação era coordenada, transmitida por gestos, sinais e sons rudimentares, à base de uma comunicação que consolidava a coesão do grupo. A caça de grandes animais, como cervos gigantes e búfalos primitivos, exigia planejamento e paciência. Não se tratava apenas de força, mas de estratégia coletiva, onde o timing, a posição e a colaboração determinavam o sucesso ou o fracasso. Ao mesmo tempo, a coleta de alimentos vegetais complementava a dieta, garantindo uma fonte constante de nutrientes e servindo de reserva para dias de escassez. Mesmo o armazenamento rudimentar de alimentos, raízes secas guardadas entre pedras ou carne levemente conservada, refletia o primeiro pensamento de longo prazo. Era a antecipação do futuro, uma prática que permitia resistir a períodos de seca, prever migrações e garantir a sobrevivência contínua do grupo. Assim, a caça e a coleta não eram apenas atividades diárias, eram a escola da inteligência humana, o laboratório onde se testavam estratégias, se aprendia a cooperação e se consolidava a primeira cultura de sobrevivência organizada.
Cada animal abatido, cada raiz coletada, cada gesto coordenado era um passo na evolução da mente humana, conectando instinto, observação e raciocínio estratégico. Depois de dominar a caça e a coleta, os primeiros hominídeos deram mais um passo crucial na evolução humana: o controle do fogo. Inicialmente um fenômeno natural, incêndios provocados por raios ou erupções, logo se tornou uma ferramenta poderosa. Aquecer-se nas noites frias da savana, afugentar predadores que rondavam os acampamentos e cozinhar alimentos transformou radicalmente a vida desses grupos. O Homo erectus começou a torrar raízes e carne, tornando-os mais nutritivos e fáceis de digerir, enquanto o Homo heidelbergensis aprimorava técnicas para manter o fogo aceso e distribuí-lo entre os membros do grupo. Esse domínio do fogo não apenas aumentava as chances de sobrevivência, mas também permitia guardar alimentos, prolongando a validade da carne e de raízes coletadas. Preparando o grupo para períodos de escassez, o fogo também se tornou o coração social do grupo. Ao redor da chama, hominídeos se reuniam, compartilhavam histórias, ensinavam jovens, planejavam caçadas e reforçavam laços de cooperação. Era o primeiro centro de sociabilidade humana, onde instinto, aprendizado e cultura começavam a se fundir. Além disso, a presença da luz e do calor permitia explorar territórios antes perigosos, estendendo o alcance dos grupos e aumentando suas chances de sobrevivência. Cada fagulha, cada centelha controlada representava uma revolução silenciosa, a transformação de um recurso natural em instrumento de inteligência, proteção e cultura. Com a caça, a coleta e o domínio do fogo, os primeiros hominídeos precisavam de refúgios seguros e funcionais. As grutas naturais ofereciam proteção contra predadores, ventos fortes e chuvas intensas, tornando-se o primeiro lar coletivo. Quando a geografia não favorecia cavernas, o Homo erectus e o Homo heidelbergensis começaram a improvisar cabanas de galhos, folhas e peles, demonstrando criatividade e capacidade de planejamento. A vida nesses abrigos era marcada por migrações sazonais, acompanhando manadas e recursos naturais. Cada movimento exigia coordenação do grupo, conhecimento do terreno e estratégias de deslocamento para garantir segurança e alimento. Os abrigos não eram apenas proteção física, mas também centros de convivência, onde se compartilhavam experiências, ensinava-se jovens, planejavam-se caçadas e reforçavam-se laços sociais. Além disso, a construção de habitações simples já mostrava primeiros sinais de engenharia rudimentar, escolha de materiais, montagem de estruturas estáveis e manutenção do espaço. Cada abrigo funcionava como extensão do conhecimento humano, refletindo a capacidade de adaptar-se e moldar o ambiente às necessidades do grupo. A cada tempestade enfrentada ou predador afastado, os hominídeos reforçavam a importância da proteção coletiva, da cooperação e do aprendizado contínuo, consolidando as bases da vida comunitária humana. À medida que os grupos humanos dominavam a sobrevivência, um novo impulso começou a emergir: a necessidade de se expressar e registrar experiências. Nas paredes das cavernas, surgiam pinturas e símbolos que retratavam caçadas, animais observados nas planícies e cenas do cotidiano, funcionando como uma primeira linguagem visual. Entalhes em ossos e pedras, bem como a decoração de objetos do dia a dia, demonstravam criatividade e habilidade manual. Cada marca era mais do que estética. Era um registro, um ensinamento, uma memória coletiva que conectava gerações. A música primitiva, produzida com ossos, conchas ou galhos, preenchia os abrigos com sons que fortaleciam a coesão do grupo, ajudavam em rituais e criavam momentos de celebração e socialização. Esses gestos artísticos revelavam uma dimensão da mente humana além da sobrevivência: a capacidade de imaginar,
simbolizar e comunicar sentimentos e ideias. A expressão artística, portanto, era simultaneamente cultural e funcional. Ensinava sobre a caça, reforçava a identidade do grupo, consolidava rituais e criava uma conexão profunda entre humanos e o mundo que os cercava. Cada pintura, entalhe ou som era um passo no despertar da consciência humana e da cultura. À medida que os humanos se organizavam em grupos, desenvolvendo caça, abrigo e expressão artística, surgia também a necessidade de compreender o mundo à sua volta. Assim nasceram os primeiros rituais e sinais de espiritualidade. Enterros cuidadosamente preparados, rituais de proteção e homenagens a membros mortos revelavam uma consciência sobre vida, morte e pertencimento. Os mitos e crenças conectavam o grupo à natureza e aos animais que os rodeavam. Cada caça bem-sucedida, cada mudança de estação, cada encontro com predadores podia ser interpretado como um sinal do mundo espiritual, fortalecendo laços sociais e ajudando a organizar a vida comunitária. Esses rituais não eram apenas simbólicos, forjavam a identidade do grupo, definiam papéis sociais e transmitiam conhecimento importante entre gerações. A espiritualidade primitiva, então, funcionava como um elo entre sobrevivência, cultura e memória coletiva, consolidando a coesão e preparando o terreno para a cultura humana que floresceria com os primeiros Homo sapiens. No Paleolítico Médio, os primeiros Homo sapiens e os Neandertais elevaram a tecnologia a um novo nível. Lascas de pedra e ossos deixaram de ser meras ferramentas de emergência e se transformaram em instrumentos especializados. Lanças para a caça de grandes animais, propulsores para ataques à distância e utensílios complexos para cortar, perfurar e raspar materiais variados. A inovação não se limitava ao objeto em si, mas também ao processo de produção. Técnicas foram padronizadas, repetidas e ensinadas às gerações mais jovens, estabelecendo tradições de transmissão cultural e aprendizado coletivo. Cada ferramenta representava engenho, planejamento e cooperação, fortalecendo a organização social do grupo. Com esses avanços, os humanos não apenas sobreviviam com mais eficiência, mas reinventavam sua relação com o ambiente, moldando a natureza para suas necessidades. O domínio das ferramentas sofisticadas foi, portanto, uma demonstração clara da inteligência prática e da evolução cognitiva que caracterizava os primeiros Homo sapiens e Neandertais. À medida que os grupos humanos se tornavam mais organizados, surgiu a necessidade de coordenar atividades complexas. Caçadas coletivas, defesa contra predadores e transmissão de conhecimento dependiam de sinais, gestos e sons que funcionavam como uma protolinguagem. Os primeiros Homo sapiens e Neandertais usavam sons distintos, batidas rítmicas, gestos elaborados e expressões faciais para comunicar perigos, indicar direções ou ensinar técnicas de caça e fabricação de ferramentas. Essa comunicação não apenas aumentava a eficiência das tarefas, mas também fortalecia a coesão social, criando laços de confiança e compreensão mútua entre os membros do grupo. A protolinguagem representava um salto cognitivo crucial. Era a base da linguagem futura, permitindo que o conhecimento fosse acumulado, transmitido e refinado ao longo das gerações, consolidando uma cultura compartilhada e preparando o terreno para as narrativas, rituais e tradições que marcariam a história humana. À medida que os grupos humanos cresciam e enfrentavam desafios cada vez maiores, a sobrevivência dependia de uma organização interna eficiente. Cada membro do grupo tinha funções específicas. Crianças aprendiam observando, jovens ajudavam na coleta, adultos caçavam e protegiam o grupo, e os mais velhos transmitiam experiência e conhecimento. A liderança surgia naturalmente entre os mais experientes ou habilidosos.
orientando decisões coletivas e garantindo que divergências fossem resolvidas de maneira funcional, mantendo a coesão social. Pequenos gestos, sinais e rotinas diárias reforçavam o senso de pertencimento e consolidavam a identidade do grupo, sem ainda entrar em espiritualidade ou rituais complexos. O planejamento era essencial. Organizar caçadas, distribuir tarefas, armazenar alimentos e preparar-se para migrações sazonais aumentava a sobrevivência e permitia que o grupo se adaptasse a mudanças no ambiente. Cada ação refletia aprendizado acumulado e memória coletiva, garantindo que os erros e sucessos fossem compartilhados entre gerações. Essa organização inicial consolidava cooperatividade, inteligência prática e identidade social, coexistindo com os primeiros gestos simbólicos e rituais, criando a base da cultura humana. Enquanto os primeiros humanos expandiam seu território, encontravam climas e habitats variados, invernos rigorosos, secas prolongadas, enchentes sazonais e florestas densas. A sobrevivência exigia estratégias inteligentes e uso dos recursos naturais. Os grupos aprendiam a transformar peles de animais em vestimentas para se aquecer, fibras vegetais em cordas resistentes e pedras, ou ossos em utensílios específicos para diferentes tarefas. Cada adaptação refletia observação detalhada do ambiente e capacidade de planejamento. A exploração de diferentes habitats, planícies, florestas, cavernas e regiões montanhosas exigia migrações sazonais coordenadas, armazenamento de recursos e uma distribuição eficiente de tarefas entre os membros do grupo. Essa flexibilidade permitia que os Homo sapiens e Neandertais sobrevivessem em condições extremas e expandissem sua presença geográfica. Cada inovação, desde roupas improvisadas até utensílios adaptados, era um sinal de inteligência prática, engenhosidade e cooperação social, consolidando a capacidade humana de moldar e dominar o ambiente, enquanto reforçava a coesão e a identidade do grupo. A sobrevivência dependia não apenas da caça, coleta e abrigo, mas também do cuidado com os membros do grupo. Os primeiros Homo sapiens e Neandertais desenvolveram práticas rudimentares de saúde e higiene, limpando ferimentos, tratando infecções simples e cuidando de feridos. Crianças e idosos. O conhecimento sobre plantas medicinais era transmitido de geração em geração, permitindo tratar dores, inflamações ou pequenos cortes, aumentando a taxa de sobrevivência do grupo. Esses cuidados exigiam cooperação e empatia, reforçando laços sociais e criando um senso de responsabilidade coletiva. Além de prevenir doenças, essas práticas consolidavam a confiança e a coesão social, mostrando que a inteligência humana não se limitava à caça e fabricação de ferramentas, mas também se manifestava na proteção, cuidado e organização do grupo. À medida que as comunidades humanas se tornavam mais organizadas, a palavra, ainda que rudimentar, começou a moldar o mundo. Os Homo heidelbergensis já utilizavam gestos e sons para coordenar caçadas e dividir tarefas, mas foi com os primeiros Homo sapiens que as histórias orais se tornaram ferramentas de ensino e memória coletiva. Perto das fogueiras, os anciãos contavam relatos de caçadas, tempestades e encontros com feras, ensinando aos mais jovens o que evitar, o que caçar e como sobreviver. Esses relatos transformavam experiência em sabedoria transmitida, o início da tradição oral humana. Com o tempo, o conhecimento não era apenas repetido, era interpretado, adaptado, recriado. Gestos e marcas em pedras ou ossos tornaram-se registros simbólicos, as primeiras sementes da linguagem e da cultura visual. Essa crescente capacidade de comunicação permitiu interações entre grupos distintos. Quando o Homo sapiens,
Neandertais e Homo heidelbergensis se cruzaram em regiões de fronteira, vales, planícies geladas ou rotas de caça. Surgiram momentos de troca e conflito, trocas de técnicas de caça, uso de pigmentos, ferramentas mais precisas, mas também disputas por territórios e recursos. Nem sempre o encontro era violento. Em algumas regiões, acredita-se que houve cooperação temporária, partilha de refúgios e até trocas genéticas que deixaram marcas no DNA de nossa espécie. Esses contatos moldaram não só a evolução física, mas também a mentalidade. Aprender com o outro passou a ser uma forma de sobrevivência. Assim, a narrativa e a interação tornaram-se inseparáveis. Falar e trocar significava viver. Foi nesse entrelaçamento de vozes e gestos que nasceu a base da cultura humana. O poder de transmitir o passado e reinventar o futuro. Com o avanço da inteligência e da experiência acumulada, os grupos humanos começaram a pensar além do momento imediato. O Homo erectus, já observador e estratégico, percebia padrões na natureza, o ciclo das estações, o retorno das manadas, o crescimento das plantas. E essa percepção abriu caminho para o planejamento consciente. O Homo heidelbergensis refinou esse dom. Antes de caçar, estudava o comportamento das presas. Antes de migrar, lembrava-se das rotas mais seguras. Em memória coletiva, tornava-se uma arma tão poderosa quanto qualquer lança. Mas foi com o Homo sapiens que esse poder se transformou em algo mais profundo. A mente humana passou a criar imagens mentais, previsões e sonhos, o embrião da imaginação. A caça deixou de ser apenas um ato físico, passou a ser planejada, comentada, contada e recontada, transmitindo não apenas técnica, mas significado. A inteligência agora unia recordação, antecipação e abstração, as bases da consciência moderna. Com isso, nasceu também o sentimento de pertencimento. Grupos começaram a se distinguir por símbolos, pinturas e marcas deixadas nas rochas, nas peles e nas ferramentas. Eram sinais de identidade, uma forma de dizer: nós somos este grupo, este povo. Aquelas marcas, aparentemente simples, eram o início de algo gigantesco, a cultura e o senso de nós. Essa nova consciência deu origem a costumes ritualizados, gestos repetidos com propósito simbólico, danças antes da caça, pinturas corporais, objetos decorados. A sobrevivência física deu lugar também à sobrevivência da memória. A ideia de que o grupo e sua história tinham valor. Foi o primeiro passo em direção ao que chamamos hoje de humanidade. A Revolução Neolítica. Depois de milênios sobrevivendo como caçadores-coletores, aprendendo a planejar caçadas, transmitir conhecimento e proteger o grupo, os primeiros Homo sapiens começaram a perceber que a natureza podia ser domesticada e cultivada. Com a transição do nomadismo para a sedentarização, passaram a plantar sementes e domesticar animais, observando padrões de crescimento, estações do ano e ciclos de reprodução dos rebanhos. O cultivo de cereais, leguminosas e tubérculos transformou a dieta humana, aumentando a variedade de alimentos e garantindo suprimentos mais confiáveis. A domesticação de animais, cabras, ovelhas e porcos, trouxe proteínas constantes e recursos como leite, lã e couro, permitindo não apenas a sobrevivência, mas também o surgimento de um modo de vida mais estável e previsível. Essas mudanças não só alteraram a alimentação, mas também transformaram as relações sociais, criando necessidade de planejamento, cooperação e compartilhamento de conhecimento dentro dos grupos. Com a agricultura consolidada, surgiram os primeiros assentamentos permanentes. Pequenas vilas se formaram, organizadas em torno de campos cultivados, fontes de água e pastos para animais domesticados. A vida em comunidade exigia divisão de tarefas, onde alguns cuidavam da agricultura, outros do gado,
da construção de abrigos ou da defesa do grupo. Lideranças emergiam de forma natural. Indivíduos experientes e estratégicos coordenavam decisões coletivas, protegendo a vila e garantindo que todos tivessem acesso a alimentos e abrigo. Esses primeiros povoados já apresentavam adaptação ao ambiente. Casas rudimentares construídas com barro, madeira e pedras, posicionadas para resistir ao clima e facilitar a defesa contra predadores ou invasores. A vila não era apenas um abrigo físico, mas o primeiro espaço de identidade coletiva, onde normas, tradições e cooperação moldavam o início da civilização humana. À medida que a agricultura se consolidava, os primeiros Homo sapiens perceberam que produzir alimentos era apenas parte da sobrevivência. Era preciso guardar e gerenciar os excedentes. Foram construídos depósitos de grãos, silos e reservatórios. Estruturas simples feitas de barro, pedra ou madeira, protegidas de roedores e intempéries. Essa prática permitiu estocar alimentos para períodos de escassez, enfrentar estações mais rigorosas e planejar a sobrevivência da comunidade a longo prazo. O armazenamento não apenas garantia segurança alimentar, mas também viabilizava a divisão de trabalho, pois alguns membros podiam se dedicar a outras funções, construção, artesanato ou defesa, sem comprometer a subsistência da vila. Dessa forma, a organização e o planejamento coletivo se tornavam cada vez mais sofisticados, preparando o terreno para o desenvolvimento de tecnologia, comércio e cultura que marcariam o Neolítico. Com a vida sedentária, os primeiros Homo sapiens começaram a criar utensílios e ferramentas cada vez mais sofisticados. O barro tornou-se uma matéria-prima essencial. Construíram tigelas, vasos e potes para armazenar grãos, líquidos e alimentos cozidos, aprimorando a gestão dos recursos da vila. As ferramentas de pedra e madeira evoluíram, permitindo cortar, raspar e perfurar com precisão, facilitando a agricultura, o artesanato e a construção de abrigos mais resistentes. Além da função prática, surgiram objetos de arte aplicada, cerâmicas decoradas com símbolos, padrões e cores que indicavam pertencimento a um grupo, função do objeto ou simples expressão artística. Essas inovações não apenas melhoraram a vida cotidiana, mas também marcaram o início da cultura material, refletindo a inteligência criativa e a capacidade de planejar, organizar e simbolizar do Homo sapiens. Com a vida sedentária consolidada e os recursos armazenados de forma segura, os primeiros Homo sapiens começaram a dividir tarefas dentro da comunidade, dando origem à especialização de trabalho. Alguns membros dedicavam-se à agricultura, cuidando dos campos e garantindo colheitas regulares. Outros ao pastoreio, manejando animais domesticados para a alimentação e recursos como lã e couro. Havia também artesãos, responsáveis por fabricar ferramentas, utensílios e objetos decorativos. Construtores, que fortaleciam abrigos e estruturas coletivas. E defensores da vila, encarregados de proteger a comunidade de predadores ou de invasões de grupos vizinhos. Essa divisão de funções permitiu que cada indivíduo contribuísse de forma mais eficiente, aumentando a produtividade e fortalecendo os laços sociais. A especialização não apenas otimizava a sobrevivência, mas também fomentava a cooperatividade, o aprendizado e o surgimento de hierarquias iniciais, prenunciando a complexidade das futuras civilizações. À medida que as vilas se consolidavam e a produção de alimentos e utensílios aumentava, os primeiros Homo sapiens começaram a perceber o valor da troca entre grupos. Produtos agrícolas, gado, cerâmica, pigmentos e ferramentas eram negociados com vilas vizinhas, estabelecendo as primeiras redes de comércio rudimentar. Essas trocas não só supriam necessidades locais, como a obtenção de matérias-primas ausentes em uma vila,
mas também criavam vínculos sociais e culturais entre comunidades distantes. Com o tempo, surgiram estratégias de negociação, confiança mútua e até especialização em produtos de maior valor para a troca, mostrando que a economia já não dependia apenas da sobrevivência individual, mas da interdependência entre grupos. Dessa forma, o comércio inicial consolidava a cooperatividade social, fomentava a inovação e preparava o terreno para disputas e alianças futuras entre comunidades do Neolítico. Com o aumento da população, a produção de alimentos e o comércio entre vilas, surgiram também disputas por território, água, pastagens e recursos valiosos. Os primeiros Homo sapiens precisaram desenvolver estratégias de defesa, construindo abrigos reforçados, paliçadas e pequenos fortes comunitários. Para proteger sua vila, combates rudimentares aconteciam tanto com grupos vizinhos quanto contra animais que ameaçavam o rebanho ou os campos cultivados. A experiência adquirida nessas situações fortaleceu a cooperatividade, liderança e disciplina do grupo, ao mesmo tempo em que ensinava táticas de combate e proteção coletiva. Esses primeiros conflitos não apenas garantiam a sobrevivência, mas também forjavam identidade, união e hierarquias dentro da comunidade, preparando o terreno para sociedades mais complexas do Neolítico. Com a sedentarização e o aumento da dependência da agricultura e da domesticação de animais, os primeiros Homo sapiens começaram a perceber que a natureza tinha um papel central na sobrevivência da comunidade. Para garantir boas colheitas, a fertilidade do solo e a saúde do rebanho, surgiram práticas simbólicas e rituais de fertilidade, muitas vezes envolvendo danças, cantos, pinturas e oferendas. Objetos decorados e figuras esculpidas em pedra ou barro representavam animais, plantas ou forças da natureza, expressando gratidão ou invocando proteção. Esses rituais fortaleciam a coesão social, transmitiam conhecimento sobre os ciclos naturais e criavam uma ligação simbólica entre o humano e o ambiente, mostrando o início de uma consciência espiritual e cultural que caracterizaria o Neolítico. À medida que a vida em vilas se consolidava, os primeiros Homo sapiens começaram a desenvolver práticas culturais complexas, refletindo não apenas a sobrevivência, mas também a identidade do grupo. Narrativas orais surgiram para registrar histórias, ensinar técnicas de caça, cultivo e artesanato, transmitindo conhecimento de geração em geração. Música, dança e rituais passaram a marcar eventos importantes, como colheitas, celebrações ou rituais de fertilidade, fortalecendo laços comunitários. A arte aplicada, cerâmica decorada, objetos simbólicos, pinturas nas paredes das casas ou espaços comunitários, tornou-se forma de expressão e pertencimento, consolidando a memória coletiva da vila. Essa transformação cultural mostrava que os Homo sapiens não apenas dominavam o ambiente físico, mas também começavam a criar um mundo simbólico, onde história, arte e ritual se entrelaçavam com a vida cotidiana, com a vida sedentária em vilas. Os primeiros Homo sapiens precisaram enfrentar novos desafios para a saúde coletiva. A concentração de pessoas e animais aumentava o risco de doenças, exigindo cuidados básicos e saneamento. Os membros mais experientes ensinaram práticas de limpeza, tratamento de ferimentos e uso de plantas medicinais, garantindo a sobrevivência dos feridos, crianças, idosos e indivíduos vulneráveis. A atenção à higiene do ambiente, como a disposição de resíduos e a proteção da água potável, tornou-se parte da rotina comunitária, prevenindo epidemias e mantendo a produtividade do grupo. Essas práticas demonstravam que a sobrevivência não dependia apenas da caça e agricultura, mas também do cuidado coletivo, planejamento e conhecimento compartilhado.
consolidando os laços sociais e a organização interna das primeiras vilas neolíticas. À medida que a agricultura e a domesticação de animais se consolidavam, os primeiros Homo sapiens começaram a alterar significativamente o ambiente ao redor de suas vilas. Florestas eram desmatadas para abrir campos cultiváveis, rios e córregos eram desviados ou canalizados para a irrigação, e animais domesticados modificavam a vegetação local. Essas atividades transformavam os ecossistemas, criando novos habitats e alterando os ciclos naturais, o que exigia a adaptação constante e observação cuidadosa. Ao mesmo tempo, a consciência de causa e efeito começou a emergir. Os humanos percebiam que suas ações tinham um impacto direto sobre a sobrevivência da comunidade e a fertilidade do solo. Dessa forma, o Neolítico marcou não apenas a consolidação da vida sedentária e da organização social, mas também o início de uma relação ativa e deliberada entre humanidade e meio ambiente, prenunciando a transformação contínua da Terra pelas sociedades futuras. A Idade dos Metais. Tudo começou como tantas grandes descobertas por acaso. Fragmentos de minério expostos ao fogo, talvez em fogueiras usadas para cozinhar ou queimar cerâmica, começaram a derreter e escorrer em filetes brilhantes, revelando algo novo, maleável e resistente. A curiosidade humana fez o resto. Com o domínio do fogo e da técnica, o ser humano deu um passo além na sua capacidade de transformar a matéria. Assim nasceu a metalurgia e, com ela, a era do cobre, do bronze e do ferro, cada uma marcando um salto de engenho e poder. A fundição e moldagem desses metais exigiam fornos, controle de temperatura e ferramentas específicas. Saberes que passaram a ser transmitidos e aperfeiçoados entre gerações. O metal revolucionou a agricultura com arados e enxadas mais duráveis. Transformou a guerra com lâminas e pontas de lança afiadas. E redefiniu o status social, pois dominar o metal era dominar a própria natureza. Assim, o fogo, que antes servia apenas para aquecer e cozinhar, tornou-se o instrumento que forjaria o futuro da humanidade. Com o domínio dos metais, o ser humano deixou de apenas usar o fogo, passou a moldar o mundo com ele. As lâminas afiadas substituíram as antigas ferramentas de pedra, tornando o corte mais preciso, a colheita mais ágil e o trabalho diário menos árduo. Surgiram os arados metálicos, capazes de revolver solos duros e ampliar a produtividade agrícola como nunca antes. Mas a mesma habilidade que alimentava o povo também alimentava os conflitos. Das forjas saíam lanças, espadas, escudos e pontas de flecha que mudaram para sempre a natureza da guerra. Agora não bastava a força, era preciso engenho e técnica. A superioridade bélica tornou-se símbolo de poder e fator de sobrevivência. O metal, assim, consolidou-se como a arma e o instrumento do destino humano, capaz de cultivar a terra e, ao mesmo tempo, destruir civilizações. O domínio do fogo não servia mais apenas para cozinhar ou se aquecer. Agora, ele era o coração de uma revolução. Nas margens dos rios e perto das montanhas, homens e mulheres aprenderam a extrair o brilho escondido nas rochas. Nasciam as primeiras oficinas metalúrgicas, espaços sagrados de fumaça e calor, onde o metal derretido parecia líquido vivo, moldado pela vontade humana. Os ferreiros tornaram-se figuras de prestígio, quase místicas. Dominar o fogo e o metal era tocar o poder dos deuses. Fornos de argila, folhas de couro e moldes de pedra deram origem a ferramentas, armas e ornamentos que transformariam a vida cotidiana. Pela primeira vez, o conhecimento técnico começou a ser transmitido entre gerações de forma sistemática. Um saber que exigia prática, observação e segredo. Aprendizes dedicavam anos a compreender o ponto exato em que o metal se tornava maleável.
e esse domínio elevava a humanidade a um novo patamar de criação. O som do martelo sobre a bigorna ecoava como o pulso de uma nova era, o ritmo da engenhosidade humana forjando o futuro com as próprias mãos. Com o avanço da metalurgia e da agricultura, as comunidades deixaram de viver isoladas. Surgiram rotas de comércio interregional, onde metais, sal, cerâmica e tecidos passavam de mãos em mãos, cruzando montanhas, vales e rios. Caravanas percorriam longas distâncias, guiadas por comerciantes que conheciam o terreno e os humores do clima. Animais de carga, como burros e bois, carregavam o peso das riquezas humanas, enquanto os primeiros barcos fluviais navegavam lentamente por rios largos e tranquilos, ligando povoados distantes. Nos cruzamentos dessas rotas nasceram os primeiros mercados permanentes, onde o som do martelo do ferreiro misturava-se ao murmúrio das trocas e ao brilho dos metais recém-polidos. O comércio não apenas alimentava as economias, conectava culturas, crenças e linguagens, tecendo uma rede invisível que começava a unir o mundo conhecido. Cada troca era mais do que mercadoria. Era conhecimento circulando, o embrião das futuras civilizações comerciais. Com o domínio do metal e a expansão do comércio, algumas vilas cresceram além do que seus limites podiam conter. Surgiram os primeiros centros urbanos, agrupamentos de casas, oficinas e templos que vibravam com a energia de centenas, depois milhares de pessoas. As ruas começaram a ser planeadas, alinhadas em torno de praças e edifícios de pedra. Armazéns guardavam excedentes de grãos e ferramentas. Templos erguiam-se como o coração espiritual e político das comunidades. E muralhas protegiam os habitantes das ameaças externas. Esses centros se tornaram cidades-estado, onde o poder se concentrava em líderes, sacerdotes e guerreiros. A vida urbana trouxe organização, especialização e hierarquia, mas também novos desafios, disputas internas, administração de recursos e controle sobre o território. O homem deixava de viver apenas com a natureza. Agora começava a moldá-la deliberadamente. As pedras erguidas pelas mãos humanas tornavam-se monumentos ao seu engenho e ambição. Era o nascimento da cidade, o primeiro passo rumo à civilização. Com as cidades erguendo-se e os recursos acumulando-se, tornou-se necessário organizar o poder. O que antes era liderança por respeito ou experiência, transformou-se em hierarquia social. No topo estavam os chefes tribais, figuras de autoridade que decidiam alianças, guerras e rituais. Logo abaixo, os guerreiros protegiam a cidade e garantiam a ordem, sustentados pelo trabalho dos agricultores, pastores e artesãos. Os sacerdotes, por sua vez, tornaram-se guardiões do invisível, interpretavam sinais dos deuses, controlavam o calendário das colheitas e legitimavam o poder dos líderes. Assim nascia o vínculo entre fé e autoridade que moldaria reinos por milênios. Com essa nova estrutura, surgiram também as primeiras leis orais, regras transmitidas pela palavra e pela tradição, limitando, pela primeira vez, a vontade dos mais fortes. A sociedade deixava o instinto e entrava no campo da ordem, onde o poder não era apenas físico, mas simbólico. Era o nascimento da política, a arte humana de governar outros humanos. À medida que as cidades cresciam e o poder se consolidava, a fé deixou de ser apenas um sentimento íntimo, tornou-se organização, ritual e monumento. Eram erguidos templos de pedra, alinhados com o nascer do sol, onde a luz atravessava colunas e câmaras em momentos precisos do ano. Ali, sacerdotes cobertos de peles e metais conduziam cultos ao sol, à fertilidade e aos ancestrais, celebrando o ciclo da vida, das colheitas e da morte. Esses rituais coletivos uniam a comunidade em torno de uma narrativa comum. Cada oferenda lançada ao fogo, cada batida de tambor, reforçava a ideia de que os deuses e os homens caminhavam juntos.
e que o equilíbrio do cosmos dependia da obediência e devoção do povo. A religião tornou-se também instrumento de poder. Os sacerdotes controlavam o tempo das plantações, as festas e os sacrifícios, servindo de ponte entre o invisível e o trono. Com ela, nascia algo novo, a espiritualidade estruturada, base moral, social e política das civilizações que estavam por vir. Com o domínio dos metais, o ser humano descobriu não apenas uma nova matéria, mas um novo símbolo. Do fogo e da pedra nasciam o brilho do cobre, o fulgor do bronze, o esplendor do ouro. Esses materiais não eram apenas úteis, eram mágicos. Resistiam ao tempo, refletiam a luz do sol e pareciam guardar dentro de si a força da própria terra. Nasceram então joias, amuletos, estatuetas e instrumentos cerimoniais. Cada peça era mais do que adorno. Era linguagem, identidade e poder. O ouro passou a coroar líderes e deuses, enquanto o bronze e o ferro armavam guerreiros e guardiões. As mãos dos artesãos, guiadas pelo fogo, moldavam não só metal, moldavam significados. Cada martelada nascia com um propósito espiritual: transformar a matéria bruta em símbolo de autoridade, divindade e status. E foi assim que o metal deixou de ser apenas ferramenta, tornou-se mito, prestígio e espelho da alma humana. Com o domínio do metal, o ser humano aprendeu a construir não só com as mãos, mas com a mente. As ferramentas de cobre e bronze tornaram-se extensões da força e da imaginação humana. E, com elas, ergueram-se os primeiros templos, muralhas e pontes. O que antes era instinto, agora era planejamento. Cada pedra encaixada, cada viga sustentada, revelava um raciocínio novo, o da engenharia empírica, nascida da observação, da tentativa e do erro. O martelo e o cinzel substituíram o simples esforço bruto. O metal abriu caminho para formas mais altas, mais firmes e mais duradouras. Os povos começaram a desenhar o espaço à sua volta, templos que tocavam o céu, muros que protegiam cidades, pontes que uniam territórios. A arquitetura deixava de ser abrigo, tornava-se testemunho da grandeza humana. E foi assim que, do fogo e do ferro, surgiram os primeiros engenheiros da história, construtores de pedra, mas também de sonhos. Com o avanço das ferramentas e armas metálicas, os confrontos deixaram de ser simples emboscadas ou disputas por caça. Agora, surgiam as primeiras formas de guerra organizada. Tribos e vilas passaram a unir combatentes em grupos coordenados, cada um com funções específicas: arqueiros, lanceiros, construtores de defesas. As aldeias ergueram paliçadas, muralhas e torres, e nasceram as táticas de cerco e contra-ataque. A guerra tornou-se um campo de engenhosidade, tanto quanto de força. Mas onde há conflito, também nasce a necessidade de evitar o desastre. Assim surgiram as primeiras formas de diplomacia: acordos de passagem, alianças matrimoniais, trocas de recursos e pactos de não agressão. A defesa do território evoluiu para a arte da negociação, e o poder passou a depender não apenas da espada, mas também da palavra. Com o domínio do metal, o ser humano passou a moldar a terra com fogo e fome de matéria. A busca por cobre, estanho e ferro abriu o ventre das montanhas. Nasciam as primeiras minas, cavernas fumegantes onde o trabalho exigia força, engenho e resistência. Para fundir o metal, era preciso fogo constante, e para o fogo, floresta. Árvores caíram aos montes, colinas foram despidas, rios turvaram-se de cinza. Pela primeira vez, a natureza começou a recuar diante do homem. O brilho dos metais trouxe prosperidade, mas também desequilíbrio. O solo endurecia, os rios se transformavam, o ar carregava a fumaça das fundições. Sem perceber, o homem dava início ao primeiro impacto ambiental da história, um sinal de que cada avanço cobraria seu preço. Ainda assim, ele seguia em
Frente, fascinado pelo poder de transformar pedra em metal e metal em poder. A metalurgia não ficou confinada a um só povo. Com o tempo, tribos migrantes e comerciantes viajantes levaram o segredo do fogo e do metal para terras distantes. O brilho do bronze cruzou montanhas, desertos e mares, unindo povos antes isolados por barreiras de distância e diferença. Cada encontro gerava mistura. Tradições se fundiam, palavras se transformavam, deuses ganhavam novos nomes e formas. Os símbolos gravados em cerâmicas, pedras e armas tornaram-se uma linguagem compartilhada entre culturas que nunca haviam se encontrado. Assim, nasceu a primeira rede de conhecimento humano, não feita de fios, mas de rotas, histórias e trocas. Por meio dessas migrações, o mundo antigo começou a pulsar como um único organismo movido por curiosidade, necessidade e invenção. Com o crescimento das cidades, o comércio e o domínio do metal, também cresceu a imaginação humana. Surge, então, a cultura heróica, forjada na palavra e no gesto, onde narrativas orais celebravam guerreiros valentes, inventores astutos e deuses poderosos. Essas histórias transmitiam valores, estratégias e ensinamentos, preservando conhecimento e inspirando coragem. Os primeiros mitos de criação explicavam o mundo, a vida e a morte. Enquanto a figura do herói tornava-se um modelo de comportamento capaz de enfrentar inimigos, proteger a comunidade e dialogar com os deuses. A oralidade criava memórias coletivas, unindo gerações e comunidades. Era o início de uma tradição que transformaria cada vitória, cada descoberta e cada conflito em legado cultural, perpetuando o espírito humano muito além do tempo de cada indivíduo. Com o crescimento das cidades e o surgimento do comércio, o dia a dia humano tornou-se ritmado e organizado. Cada indivíduo tinha seu papel. Agricultores cultivavam os campos, artesãos forjavam ferramentas e joias, enquanto guerreiros protegiam os muros e rotas comerciais. Essa divisão do trabalho trouxe produtividade, mas também desigualdade. Alguns acumulavam poder e riqueza, outros permaneciam dependentes de sua força ou habilidade. As classes sociais começaram a se definir, não apenas pela força física, mas pelo acesso a recursos, conhecimento e prestígio. A vida cotidiana tornou-se uma dança complexa de trabalho, comércio, defesa e rituais, na qual cada gesto, cada ferramenta e cada ação refletia a posição de cada pessoa dentro da comunidade. Era o início de sociedades estruturadas, onde o tempo, o espaço e a função começavam a organizar a existência humana. À medida que as comunidades humanas se tornavam mais complexas, surgiu a necessidade de registrar informações de forma duradoura. Homens e mulheres começaram a gravar marcas simbólicas, pictogramas e contagens em argila, pedra ou madeira, documentando colheitas, trocas e acontecimentos importantes da comunidade. Esses registros não significavam o início da história formal, mas eram uma ferramenta de memória, planejamento e transmissão de conhecimento. Cada símbolo representava um avanço cognitivo e cultural, o ápice da inteligência pré-histórica e da capacidade de organizar a vida em grupo. Dessa forma, mesmo antes da escrita, o ser humano pré-histórico já construía formas sofisticadas de conhecimento e comunicação, deixando legados visíveis do seu engenho e criatividade. Embora os eventos da pré-história tenham acontecido há milhares de anos, o ser humano moderno encontrou maneiras de reconstruir o passado com precisão. Técnicas de datação por carbono permitem determinar a idade de ossos, ferramentas e artefatos. A análise de DNA antigo revela relações entre espécies humanas e padrões de migração. Imagens de satélite e reconstruções 3D
ajudam a mapear sítios arqueológicos, identificando estruturas antigas escondidas sob o solo. A arqueologia experimental recria ferramentas, técnicas de caça e processos de construção, permitindo entender como nossos antepassados viviam, pensavam e inovavam. Com esses métodos, conseguimos transformar vestígios silenciosos em histórias vibrantes, conectando o esforço humano pré-histórico à curiosidade e inteligência da nossa própria época. A pré-história não foi povoada apenas por Homo sapiens. Espécies como neandertais, denisovanos e outros hominídeos coexistiram em várias regiões, criando um mosaico de convivência, competição e, às vezes, cooperação. Estudos modernos revelam trocas genéticas e culturais, indicando que nem todos os encontros terminavam em conflito. Algumas espécies se misturaram, compartilhando tecnologia, conhecimentos de caça e práticas sociais. Essa convivência complexa mostra que a história humana sempre foi marcada por interações dinâmicas, influenciando o desenvolvimento físico, cognitivo e cultural de nossos antepassados. O passado pré-histórico se revela, assim, como um ecossistema humano rico e diverso, onde cada espécie contribuiu para a trajetória que levou ao Homo sapiens moderno. Mesmo sem escrita formal, os humanos pré-históricos encontraram maneiras de registrar experiências e expressar ideias. Pinturas rupestres cobriam paredes de cavernas com cenas de caça, animais e símbolos, enquanto esculturas e artefatos de pedra, osso ou argila revelavam habilidade técnica e senso estético. Cada traço, cada entalhe é uma janela para a mente de nossos antepassados, mostrando não apenas sobrevivência, mas reflexão, simbolismo e narrativa. A arte pré-histórica não era apenas decoração, era comunicação, memória e ritual, capaz de unir comunidades, transmitir ensinamentos e fortalecer a identidade de grupo. Dessa forma, a expressão artística se torna um legado visível da cognição humana, revelando criatividade, cultura e emoção mesmo antes da escrita. Os humanos pré-históricos viveram em um planeta em constante mudança. Glaciações, períodos de frio extremo, derretimento de geleiras e alterações no nível dos oceanos forçavam deslocamentos constantes e adaptação rápida, a extinção de espécies animais e mudanças na flora obrigavam os grupos a reinventar suas estratégias de caça. Coleta e habitação. Eles desenvolveram roupas, abrigos improvisados e técnicas de armazenamento, aproveitando recursos naturais para sobreviver às adversidades climáticas. Essa capacidade de observar padrões, aprender com o ambiente e planejar com antecedência tornou-se uma marca da inteligência humana, permitindo que nossos antepassados florescessem mesmo diante de desafios extremos. A pré-história revela, assim, uma história de resistência, criatividade e adaptação, onde cada mudança ambiental moldava a evolução cultural e biológica do ser humano. Ao longo da pré-história, a humanidade desenvolveu uma série de ferramentas e técnicas que transformaram radicalmente o cotidiano. Pedras lascadas, lanças, propulsores, utensílios de madeira e ossos, além de técnicas de cozimento, armazenamento e construção, permitiram maior eficiência na caça, na coleta e na proteção do grupo. Cada inovação não era apenas prática, mas também cultural, servindo como base para a transmissão de conhecimento entre gerações. A evolução tecnológica da pré-história mostra que a criatividade humana não se limitava à sobrevivência, mas também se expressava em organização social, arte e ritual. Assim, a pré-história é uma história de engenhosidade contínua, na qual a capacidade de inventar e adaptar-se definiu o futuro da espécie. A vida em grupo foi mais do que uma estratégia de sobrevivência. Foi o terreno onde a mente humana se desenvolveu. A cooperação nas caças, a divisão de tarefas e os cuidados com os vulneráveis
criaram padrões de comportamento social que ainda ressoam hoje, rituais, histórias orais e narrativas simbólicas fortaleceram laços, transmitiram conhecimento e construíram identidade coletiva, formando a base da cultura humana, o legado da pré-história. Portanto, não é apenas material, está impresso na nossa psicologia, na forma como pensamos, sentimos e nos organizamos. Cada gesto coletivo, cada história contada ao redor do fogo, contribuiu para o desenvolvimento da empatia, memória compartilhada e inteligência social, que definem o ser humano moderno. Mesmo após séculos de estudo, a pré-história continua a nos surpreender com mistérios não resolvidos, sítios arqueológicos enigmáticos, estruturas cujos propósitos permanecem desconhecidos e objetos de difícil interpretação desafiam a compreensão moderna. Alguns artefatos parecem ter funções simbólicas ou rituais. Outros sugerem contatos e trocas culturais inesperadas entre regiões distantes. Os debates científicos sobre essas descobertas mostram que a pré-história não é apenas uma narrativa do passado, mas um campo vivo de investigação, onde cada descoberta levanta novas perguntas sobre quem fomos, como vivíamos e como pensamos.